Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um programa aqui do Coruja Cast. Estou recebendo aqui o Igor, palestrante aqui, cara de inovação do Sebrae, cara sensacional. E a gente está nessa missão de chamar gente boa para cá para poder falar e contar um pouquinho. Igor, conta um pouco da sua história até esse pessoal. Quem que é o Igor aqui na feira e tudo mais? Legal, cara. Se eu contar a história, a gente vai precisar de 2 dias aqui de podcast. Mas legal, meu background profissional, né? Eu venho do marketing digital. Legal. Tive uma agência de marketing digital no Rio. Show. Acho que pelo sotaque, o pessoal já vai saber. Carioca. Que eu sou carioca. Show. Então eu tive uma agência de marketing digital, mas era bem no início ali, né? Não existia ainda as redes sociais, né? Como é hoje, né? Não Sim. era difundido ainda. Então era basicamente uma agência de criação de site. Tá. E lá fiquei de 2006 a 2010, olha só, cara, Nossa, tanto tempo. 4 anos aí. E a sacada era essa, né? Eu tinha um guia local, basicamente, né? Como se fosse uma páginas amarelas online. Tá. E lá, montei esse portal e vendia site, basicamente, né? Local para as empresas ali. E era muito legal, assim, a sacada comercial, Tá. onde eu tinha o portal e lá tinha um botãozinho, né? Saber mais, clique aqui para entrar no site. Sim. E eu ia sempre no concorrente, né? Então, assim, tem lá uma sapataria top lá da cidade. Eu ia no concorrente dela e falava, olha, a sapataria X já tá lá com a gente. Já tá com a gente, show. Então foi legal, assim, teve uma ascensão muito boa, né? No mercado digital nessa época. Depois eu resolvi fechar a agência e me mudei para Petrópolis, que é a região serrana, onde fui terminar a faculdade, né? A universidade lá, a graduação. E no final da graduação, eu quis aproveitar um pouquinho dessa experiência que eu tinha adquirido ali em tempos de agência. Então, no meu trabalho de conclusão de curso, né, eu modelei ali um método, né, que foi chamado de 2P, 3C Legal. do Mobile Marketing. Então, Show. era bem legal, cara. Ali, aí já 2016, mais ou menos. E esse trabalho de conclusão de curso, ele teve uma aceitação muito legal no meio acadêmico. Tá. Então, muitos professores começaram a utilizar o meu trabalho de conclusão para Sim. dar aula em outras universidades. E A faculdade era o quê? Era do quê? Faculdade de Administração, Administração, né? boa. Hoje eu sou pós-graduado também, Comunicação e Marketing Sim. e Mídias Digitais, Sim. mas esse ainda no tempo de graduação. Perguntei justamente porque tem essa coisa, cara. Não era uma faculdade de inovação ainda. Ainda não, Tá ainda vendo? não. Muito bacana, show. E aí, de lá, né, com o trabalho de conclusão de curso, o reitor da universidade, ele falou, cara, o pessoal tá usando, né, o teu material para dar aula, e ele sugeriu de mandar para algumas editoras para ver se esse conteúdo viraria um livro. Isso Show. na cabeça Olha dele. que legal. Pra mim não fazia sentido nenhum, né, na época ali. Eu fui mais por conta da amizade, né, dos professores, e acabei mandando. Ele Show. me deu um mailing, né, de algumas editoras, disparei, e pra minha surpresa, na primeira semana, uma editora, né, Legal. chamada Autografia, teve um interesse em publicar o artigo, né? Sim. E o artigo virou um livro, Mobilizando, isso em 2019. Que legal, cara. Legal, cara. Aí dali a gente começa, né? Eu falo a gente, né? Não tinha empresa, não tinha nada ainda, né? Era eu e minha esposa. Ela sai do trabalho, vem me ajudar e a gente começa a fazer palestra para divulgar o livro. Show. Tipo, também a convite da universidade. Sim. Isso a gente passa ali basicamente todo o ano de 2019 fazendo esse trabalho. Aham. E no decorrer desse trabalho veio crescendo uma vontade muito grande de vir para São Paulo. Isso. Então foi assim que a gente resolveu vir para cá, né, virando 2019 para 2020. Show. E chegamos em meia pandemia aqui, cara. Nossa. Aí foi uma loucura. Trabalhar, aí, cara, é curioso, né? Você chegou em São Paulo, não, cara, Não, já chega em São Paulo, fica dentro de casa. Expandir o Caramba. negócio. Fevereiro de 2020. E aí que a gente percebeu que a gente falava do digital, mas a gente não tinha a nossa estrutura digital. Putz. A gente percebeu Super um grande comum. problema ali. E aí disso, né, a gente passou um momento ali complexo, né, como Sim, muita gente sim. passou. E a gente se viu ali no momento de procurar algum trabalho, uma coisa para fazer remoto, né, até a gente conseguir se estruturar no digital. Tá. Para poder divulgar ali, trabalhar, né, tanto com o curso quanto com as mentorias, Sim, né? sim. E aí aparece o Sebrae no nosso caminho, né? A minha esposa, ela identificou um concurso do Sebrae para um projeto de inovação. Legal. E aí que a inovação entra na nossa vida, né? Tá. Foi curioso porque o concurso tinham 2.760 pessoas inscritas. Nossa. E eu falei, nem vou entrar porque eu não Possível, vou passar, né? E ela me incentivou muito, falou, não, entra sim, cara, acho que é legal, né, é de graça, tenta lá. E aí fui indo, né, passando as etapas e entrei, eram 8 vagas, entrei Legal. ali entre as 8. 8 é um número
bom pra começar, assim, um portal, vamos chamar assim, cara, bem legal, show. Eu gosto dessas coisas. Muito bom, muito bom. Eu tinha um negócio de vaga na faculdade da televisão que eu fiz, tinha 8 vagas. Eu fui lá o 8º lá e entrei, cara, muito bom, número bom. Muito bom. E nisso, entra no Sebrae, o primeiro treinamento, né, que eu fui fazer para esse segmento de inovação foi o treinamento de uma metodologia chamada Design Sprint, do Google. Sim. Como eu sempre gostei muito de frameworks, né, metodologias, tanto que o livro, né, era uma metodologia. Eu fiquei fascinado pelo método, assim, bati o olho e falei, cara, muito legal, isso fez muito sentido, sabe? Sim. Bateu o olho ali, fez muito sentido. Sabe falei, que eu vou até te cortar, desculpa te interromper, Igor, mas assim, tem uma coisa aqui dentro do Design Thinking, até do Sprint principalmente, que assim, um cara que é do seu conhecimento, cara, eu vou pra área criativa ou vou pra área de planejamento? Cara, quando você encontra o Design Sprint, você fala, cara, achei um lugar que eu me encaixo. Super voltado pra equipes, né, multidisciplinares ali, fez muito sentido pra mim. E aí eu resolvo, né, fez total sentido, né, e eu como já ia seguir, teria, né, dentro desse programa do Sebrae, ele é um programa que funciona baseado em 4 pilares. Tá. Levantamento de problema, primeiro. Então, a gente recebe os empresários, né, os empreendedores que têm uma ideia de negócio. No primeiro momento, a gente faz todo o levantamento e mapeamento de problemas. Show. No segundo bloco, a gente constrói solução, basicamente faz um plano de ação. Depois, a gente coloca essas ações em prática. Sim. E o último bloco, a gente avalia, né, analisa ali, entende as métricas, né? Então, da segunda para a terceira etapa, a gente aplica ferramentas de Design Sprint ali. Show. Então foi muito legal e fez muito sentido para mim. Eu busquei mais conhecimento, né, sobre Design Sprint. Então fiz vários cursos, várias qualificações ali e consegui chegar até a comunidade internacional, legal. onde está lá o Jake Knapp, que Sim. é o autor, né, do livro. método. E é legal que ele está lá, interage com a gente. Então essa comunidade, ela hoje tem facilitadores de Design Sprint, né, ao redor de todo mundo. Que legal. E cada um, né, tem ali a sua maneira de aplicar o Design Sprint. Então a gente leva muita novidade para lá. A minha maneira de aplicar aqui no Brasil é uma, Sim. né, de outra pessoa na Alemanha é outra. E a gente compartilha essas informações ali. Uhum. E é legal essa interação. E o que eu comecei a fazer? Entender como o Design Sprint era feito lá fora. Sim. E comecei a trazer para cá, para dentro da realidade do empreendedor brasileiro. Desafio. Então, um desafio, cara. Que é muito diferente quando a gente pensa, né? É parte burocrática, formas de pagamento, né? O brasileiro tem esse jeito particular ali de fazer as coisas, né? O brasileiro é muito criativo. Então, é muito legal, assim, a gente conseguir adaptar, claro, seguindo essa metodologia, né? Mas adaptar e trazer para a realidade do empreendedor brasileiro. Foi fantástico. E com isso, fazendo parte da comunidade internacional, eu consegui também o site, né, o www.designsprint.com.br. Ele me conquistou aí, gente. Ele chegou, a gente falando, falei, não, que é possível, vamos lá, vamos falar rapidinho, vai ser bem legal. Legal. E aí a gente começa hoje a fazer esse trabalho de conscientização, né, de disseminar o conhecimento do Design Sprint no Brasil. Sim. É uma ferramenta muito funcional, mas hoje muito utilizada, principalmente por startups. Então, por que não, num grande evento como esse aqui, para empreendedores, falar do Design Sprint para empreendedores? Sim. E participo, né, ativamente ali no Sebrae, né, como palestrante também, pegando lá a experiência de 2019. Então, esse background ajudou a ir construindo essa nova jornada. Sim. E hoje tive a honra de ser convidado pelo Sebrae e ser um dos palestrantes aqui da feira. Muito legal, cara. Parabéns. Legal. Muito legal. Então a palestra foi voltada para o Design Sprint, né? Sim. O nome da palestra é Como Testar e Aplicar Novas Ideias em até 5 dias. Ouviu isso daí, gente? É possível, tá? Você implementar, criar, na verdade, solução do problema, fazer o protótipo, fazer o teste, validar em 5 dias. É muito legal. Muito louco, né? Então, assim, quando a gente traz isso para a realidade de um empreendedor que tem um pequeno negócio, um negócio físico, sim, fica um pouco complexo de entender. Mas como, Igor? Como fazer, que a gente né? consegue fazer isso, né? Então, o meu objetivo hoje, ou a minha missão de vida, é mostrar isso para esses empreendedores. Sim, né? É possível. Sim. Então, foi muito legal ali a experiência hoje da palestra, né? Onde a gente conseguiu falar um pouquinho sobre o Design Sprint. Posso trazer um pouquinho aqui do framework? Pode, na verdade, sim. Eu até, assim, sintetizar pra gente aqui, pode falar seu tempo, cara, tá por você. Mas, assim, pro pessoal hoje aterrissar, a gente teve a palestra, mas eles conseguem te encontrar hoje pra... Cara, quero levar esse treinamento pra minha empresa, consegue fazer essa facilitação lá, certo? Consegue. Show. Consegue tanto através do site... Pelo site que você falou, né? Do designsprint.com.br. Show.
ou meu site, né? Meu site currículo, onde eu coloco ali os projetos, que é o igordosanjos.com.br. Boa. Então, lembrar do meu nome, vai achar o site. Show, isso aí. E o Instagram também, que é a minha rede principal, né? Que é também Igor dos Anjos. Show. Vai então, achar. se jogar Igor dos Anjos lá no Google, Show. provavelmente vai me achar. Boa, agora sim, vamos pra metodologia pra gente fazer esse recorte, vai ficar bem bacana. Vamos lá. Então, quando a gente fala de um negócio tradicional, existe um passo a passo muito comum que basicamente todos os empreendedores se identificam com ele. Tá. São 4 passos básicos. Quando a gente pensa em montar um negócio, o primeiro passo é a ideia, é ter a ideia daquele negócio. Sim. Então eu sempre trago para essa realidade do empreendedor local ali, vamos colocar assim. Então vamos supor, eu estou andando no meu bairro e eu percebo que toda vez que eu quero tomar um café, eu quero comer um pãozinho, né, eu tomar aquele café bacana, eu tenho que ir até o outro bairro, porque no meu bairro não tem uma padaria. Opa! Surge ali a ideia, né? Sim. Então é o primeiro passo, quando a gente tem uma ideia de negócio, né? Para ter ideia, para sonhar, não paga nada. Exatamente. Então a gente vai ter que partir para o passo 2, onde a gente vai começar a colocar dinheiro e empregar tempo no desenvolvimento. A gente vai colocar essa ideia para funcionar. Então essa é a etapa 2. Então a gente vai alugar um espaço ali no nosso bairro, vai ver uma lojinha que está alugando, ou comprar, né, um espaço. A gente vai comprar maquinário, comprar insumos, né? E fazer ali, né, colocar as gôndolas, colocar o balcão, a gente vai montar esse espaço. Sim. Essa é a segunda etapa, né, do desenvolvimento. A terceira etapa, depois que a padaria está pronta, está linda ali, o que a gente precisa fazer? Fazer com que essa novidade do bairro chegue até o público. Então a gente vai lançar essa novidade. Então a etapa 3 é o lançamento, que também vai dinheiro. Né? A gente precisa fazer ali campanhas de marketing, né, estratégias de divulgação. Depois que a gente lança, que a gente começa a vender, fazer ali as primeiras vendas, os primeiros meses, a gente vai para o quarto passo, que são os insights, os dados. Show. Ali a gente vai entender se o negócio deu certo ou não, se fez sentido no nosso bairro ter uma padaria, se os produtos que a gente está vendendo fizeram sentido para os consumidores. É nesse quarto passo que a gente começa a entender. Show. Então, onde é que está o ponto de atrito ali, os pontos de atenção? É na etapa 2 e na etapa 3. Que é o desenvolvimento e o lançamento. Sim. Segundo dados do Sebrae, aproximadamente de 80% a 90% da verba inicial do negócio, ela vai ser empregada nessas 2 etapas. Ah, é verdade. Então, sem criar muita coisa ali, né? Você precisa colocar dinheiro e dedicar tempo, né? Então a maior parte vão nessas 2 etapas. Então o que a gente precisa fazer para dar certo, né? Então o pessoal deve estar perguntando, Igor, o que eu faço para resolver isso? Sim, porque é muito interessante. Quando o cara tá no campo das ideias, na primeira etapa, ele fala, cara, lindo, maravilhoso, é perfeito na cabeça dele. Quando ele já começa a executar isso, ele já vê, cara, não pensei nisso. Isso aqui vai ser um entrave. Mas vai custar caro, é isso que realmente faz o cara parar, né? Para ali. Então, o que é o ideal, esse modelo hoje, né? Que o Design Sprint traz para a realidade desses empreendedores? A gente precisa eliminar essas 2 etapas de risco. Sim. Então, o conceito por trás do Design Sprint parece complexo, mas não é. Segundo o Jake Knapp, o Design Sprint ele funciona como uma máquina do tempo, onde você vai dar um salto para o futuro, você pula direto da etapa 1 para a etapa 4. Então você, antes de colocar dinheiro no negócio e dedicar tempo, você vai ter a ideia e entender se ela vai fazer sentido no mercado. Sim. Depois que você entende se ela vai fazer sentido, aí sim vale a pena você começar a colocar recurso próprio, buscar um investidor e dedicar tempo naquele negócio. Então, hoje, principalmente em startups, né, as startups caminham ali na direção de incerteza, né, um mercado de muita incerteza. Sim, sim. Então, é muito arriscado para um investidor, por exemplo, colocar dinheiro, né, um investimento em uma ideia, sem saber se ela vai dar certo. Então, via de regra, é muito importante que você passe pelo Design Sprint ou por um método, né, próximo do Design Sprint. Para você poder entender se o teu negócio vai ter aceitação no mercado ou não. Sim. E como são esses 5 dias, né? O pessoal deve estar curioso. Deixa eu te fazer até uma coisa muito legal que aterrissa muito no que a gente faz. Porque assim, quando você tem essa aceleração no tempo, que a gente está falando aí pro futuro e voltar, às vezes isso impacta até no seu nome, cara, no seu porquê, no seu visual. E é isso, cara, pra gente é muito importante. Porque quando você faz essa validação, volta pra você de novo, cara, isso dá muito mais força para o seu conceito principal. E aí a criação, o design em si, cara, brilha muito mais, porque você já tá amarrado com o conceito do que vai ser experiência e tudo mais. Então, super importante, pode continuar. A visão do design, né? Quando a gente pensa em design, logo vem na nossa cabeça criar algo bonito.
Sim. Ou desenvolver algo bonito. Quando a gente traz para essa realidade do design system ou design de serviço, é um pouco o contrário, né? É entender primeiro o usuário. Sim. Então é muda fazer tudo. como que vai funcionar essa interação do nosso produto com o usuário. Sim. E é ali que o Design Sprint se faz presente. O primeiro dia do Design Sprint é chamada a etapa de mapear, né? Então são 5 dias, né? O ideal é que seja feito de segunda a sexta. Sim. A segunda-feira é a etapa de mapear, onde a gente vai mapear toda a jornada, né, do usuário. Então, no primeiro momento, a gente descobre quem é o nosso público-alvo ideal. Quem é os nossos atores, né? Sim. Principais e secundários dessa jornada. Então, no primeiro momento, a gente entende isso. Depois a gente vai entender o que a nossa ideia resolve. Uhum. Qual é a solução, né? Como que ela vai chegar como solução para esse público-alvo. Uhum. E é muito interessante a gente construir esse mapa, começando pelas pontas, porque quando você chega nas duas pontas, fica muito mais fácil você construir o meio, o caminho que esse usuário faz até chegar na solução resolvida. Sim. Então é muito legal e você vai ter ali no primeiro dia do Design Sprint todos esses pontos de contato. Isso a gente constrói na parte da manhã da segunda-feira. Show. A parte da tarde a gente convida alguns especialistas para compor ali a equipe. Você tá falando, eu tô lembrando do livro. Muito legal. Faz esse passo a passo. Então, nesse segundo momento, na parte da tarde, a gente traz alguns especialistas, né? Porque nem sempre a equipe que está envolvida vai ter todas as respostas que precisa. Sim. Então a gente convida ali, num caso de uma construção de um aplicativo. A gente chama um desenvolvedor, por exemplo, para falar quanto tempo vai precisar, Sim. qual a melhor linguagem de programação para ser usada, né? A gente pode trazer também um profissional de finanças, entender qual vai ser o investimento que a gente precisa para fazer esse projeto acontecer. Sim. É um profissional de logística, né? E por aí vai. Depende muito é muito específico de cada projeto. Sim. Mas a gente convida esses especialistas para tirar todas essas dúvidas com ele. Depois que a gente faz isso, né, ao mesmo momento que a gente está fazendo isso, a gente vai tomando nota, um exercício chamado Como Poderíamos. A gente vai entendendo todas essas respostas dos profissionais, né, dos especialistas. E esse como poderíamos, ele serve ali para fazer o alvo explodir nesse mapa. Como que funciona? Esse mapa, depois que ele é construído e a gente tira essas dúvidas ali com os especialistas, a gente consegue dividir esse mapa em macroetapas. Sim. Vamos trazer aqui, por exemplo, um funil de marketing. A gente consegue definir muito claro onde está o topo do funil, meio de funil e fundo de funil. Sim. Esse é um exemplo. Sim. Mas pode ser processo, né? Qualquer coisa. Depois que a gente divide em macroetapas, essas anotações, como poderíamos, elas vão ser separadas. Claro que tem uma didática para isso. Sim. E depois elas são coladas ali do lado do ponto que ela faz sentido no mapa. Como está dividido em macroetapas, explode nesse mapa ali o ponto onde a gente tem mais dúvida. Sim. E é ali que está o problema, né? Para a gente poder resolver. Então, no final do primeiro dia é escolhido o alvo. Sim. Né? De acordo com esses como poderíamos e a jornada do usuário ali no mapa. Então, a gente já tem um alvo para focar ao longo da semana. Sim. Então, o dia de segunda-feira é basicamente isso. Mapear e conseguir construir esse caminho da semana. Depois que o mapa é feito, o pessoal vai para casa, descansa um pouquinho e volta no dia seguinte para começar a rabiscar, esboçar soluções. E é o nome do segundo dia, terça-feira, esboçar. Show. Então a gente vai construir soluções baseadas no conhecimento de cada membro da equipe. E o legal do Design Sprint é que ele está ali para dar voz a todos. Como que funciona isso? Sim. Vamos supor que tem ali um membro da equipe que é um cara muito extrovertido, é um cara muito comercial, ele vende muito bem a ideia dele. Se ele fosse construindo esse esboço e conversando com a equipe, muito provável que ele convencesse a equipe aí na ideia dele. Sim. E pode ser que nessa mesma equipe, o cara que é mais introvertido, mais caladão, tenha a solução melhor. Sim. Então esses esboços eles são construídos em silêncio para que dê voz a todos. Sim. E aí ninguém vê o que o outro está fazendo. Isso é muito legal. É muito legal, cara. Depois que os esboços são construídos, vai todo mundo embora, volta no terceiro dia, e aí é o primeiro momento onde todo mundo vai ver todos os esboços. Sim. Tanto é que a primeira atividade da quarta-feira é chamada de Museu de Arte. Que aí você vai votar lá. A gente monta um museu, né? A gente coloca esses esboços colados na parede, Sim. dá um tempo para o pessoal analisar, sem saber quem fez o quê, né? E é legal ali que a gente começa a entender, poxa, legal, esse ponto aqui me chamou a atenção, olha, esse aqui é legal. E a gente vai começar a trabalhar uma trilha de votação, né, na parte da manhã.
Então é claro, né? São ferramentas estruturadas, uma dando suporte para a outra, mas o ideal é que na parte da manhã do terceiro dia a gente consiga definir qual desses esboços, né, tem mais chance de sucesso no mercado, Sim. baseado no conhecimento da equipe. Depois que isso é decidido, na parte da tarde do terceiro dia, a gente vai criar um storyboard desse esboço. Muito Então legal. é basicamente pegar um esboço que tem 3 telas, né, rascunhadas ali, são rascunhos, a gente vai fazer um rascunho maior, de 15 telas. Sim. O storyboard é muito utilizado no segmento de cinema, por exemplo. Hollywood faz isso o tempo Sim, todo. sim. Né? Por que faz isso? É muito mais barato você desenhar para entender todo o processo. E uma coisa que eu queria falar, Igor, que é muito legal, gente. O Design Sprint, ele fortalece muito a ideia de você fazer. Não é, assim, tem até uma lista de materiais que você tem que ter, cara, tem que, não é negócio, vou anotar aqui no computador alguma coisa. Não, é tudo desenho, isso é muito legal, né? 100% focado, né? Sim. E na hora, o legal do Design Sprint é isso, você vai em 5 dias ter as respostas que você precisa. Isso. Então é muito legal isso que você falou, a gente vai trabalhar todas essas atividades diariamente, para no último dia ter as respostas. Então a gente monta ali esse storyboard e, por exemplo, o mercado de cinema, né? Eles... Vamos imaginar assim, o mercado de cinema, ele não ia contratar um ator fantástico ali, que custa, né, um cachê altíssimo, para fazer, por exemplo, uma dublagem de um filme em 3D. Sim. Ele chega no estúdio para gravar, chega no meio do caminho, eles não sabem para onde é que vai, o que ele vai falar, e já tá pago ali, aquele cachê altíssimo. Sim. Olha que desperdício, né? Então o storyboard funciona para isso, para a gente entender toda a jornada. Então a gente vai montar um storyboard de 15 telas. Depois que a gente monta esse storyboard, a gente vai montar um script para fazer as perguntas para sexta-feira. As perguntas, lembra lá na segunda, né? Sim. Segunda-feira a gente entendeu quem era o público-alvo. Ao longo da semana a gente vem convidando 5 pessoas para testar essa ideia na sexta-feira. Então a gente tem esse storyboard montado, a gente vem para o quarto dia, né, que é o dia de protótipo, Sim. onde a gente vai pegar ali uma ferramenta de prototipagem, como aí o Figma, o Adobe XD, Sim. ou PowerPoint, Sim, ou sim. fazer mesmo um rascunho, Sim. né? O que fica mais fácil para a equipe e que faça mais sentido para o projeto. Então, o quarto dia a gente monta esse protótipo e na sexta-feira, último dia, essas 5 pessoas vêm testar esse protótipo. E no final do dia a gente tem as respostas que a gente precisa. Sim. E uma frase fantástica do Jake Knapp é: até quando dá errado, o Design Sprint é muito bom. Sim, que é excelente para você tomar decisão, cara. Exato. Surreal. Porque pode ser que uma ideia, né, que você está apaixonado por ela, que você ia colocar talvez o único dinheiro que você tem, que você juntou ao longo da tua vida, em uma ideia de negócio, e ela pode não ter aderência de mercado. Sim. Então, quando os clientes vêm testar na sexta-feira, e eles dão essa resposta que, cara, não faz sentido, também é bom. Nem queria isso, caraca. Porque você não vai colocar o dinheiro no Sim. negócio e dedicar tempo em algo que não vai dar resultado. Sim, isso é muito bom. Legal. Cara, fechamos aqui, baita conteúdo, cara, muito bom, obrigado, Igor. Eu acho que é muito legal trazer isso, principalmente na feira, porque as pessoas acham que inovação está muito distante, cara. Não consigo contratar uma empresa para fazer alguma coisa desse sentido. Cara, você consegue aprender, aterrissar no seu dia a dia e fazer isso como você falou. Vai desde, às vezes, montar um topo de funil, montar qualquer processo, coisa simples, até realmente lançar uma inovação assim, de tecnológica e tal. E é muito bom, eu já li o livro, é muito bom mesmo essa metodologia. Pede pro pessoal agora, então, assim, existe algum cliente ideal para vocês, assim, o cara entender, será que eu já posso contratar uma mentoria, será que eu posso colocar um workshop, como que o cara assistindo a gente consegue aterrissar e falar, olha, faz sentido ou não, eu vou esperar mais isso para poder falar com o Igor, como que vocês fazem essa leitura lá? Legal. A ideia, né, como eu falei, é disseminar mesmo o conhecimento, então é pegar pessoas que não conheciam o Design Sprint, que vão ver aqui o nosso podcast, vão achar interessante. Eu recomendo 3 caminhos ali, né? Um é o livro, do Jake Knapp. Boa. Outro, a gente tem ali o livro com a visão o site com a visão do Igor. Legal. Pegando essa experiência da comunidade internacional, trazendo para a realidade do empreendedor brasileiro. Então lá no site tem todo o passo a passo, todos os 5 dias aqui, como preparar também Design Sprint. Sim. Então recomendo esse caminho, que é o www.designsprint.com.br. E um outro caminho é me chamar no Instagram, que é a minha principal rede. Pode me chamar lá no direct. Sou eu mesmo que respondo Legal. cada comentário, cada direct que eu recebo lá, sou eu mesmo que respondo.
Então é legal. E a gente está aí lançando mentorias, curso online. Então tem uma série de coisas aí que a gente vai estar fazendo aí ao longo ainda, até o final do ano. Show. E vamos pegar pesado com isso no ano que vem. Isso aí, isso Então a aí. gente vai trazer aí mesmo, montar essa comunidade mesmo de design sprint aqui no Brasil. Cara, vou querer fazer parte com certeza, porque assim, a gente tem esse papel de trazer, ser um pouco do detentor da qualidade. O design tem essa força, né? Design de brand, fazer ativação de marca, até rede social mesmo. A gente fala, cara, você não precisa virar um designer de Canva, não é contra o Canva, é porque você precisa fazer a sua atuação. Então a gente vai dar esse olhar para ele criativo, vamos fazer teste, mostrar para ele, porque o Design Sprint nasceu lá atrás do Design Think da experimentação. Então, vê o seu conteúdo, vê se você acha interessante. Ah, não é, então vamos fazer um estudo pra gente melhorar ele. Então, cara, a gente vai se conectar com certeza. Obrigado, Igor, pelo vai ser seu um prazer tempo. receber você lá. É isso aí, um abração. Obrigado Obrigadão, você. de verdade. Valeu. Sucesso. Valeu, tchau, tchau.